privilégio ter você aqui novamente, falando agora sobre a unidade que transborda em poder, em autoridade e relevância, falando sobre a característica de uma igreja saudável que é a unidade. E chegamos agora ao versículo 43 de Atos 2, aonde a Bíblia vai dizer: em cada alma havia temor. Já vimos que a igreja que vive em unidade é uma igreja que aprende sempre e é uma igreja que anda em comunhão, mas também é uma igreja reverente. Um santo temor a Deus tomava conta da vida daqueles crentes. Por exemplo, eu soube de alguém que durante toda a sua vida está sempre despreocupado com o nome na praça, né? E volta e meia o nome dessa pessoa está sujo, volta e meia está complicado, e ele chega a ponto de dizer: deixa para lá, não tem problema não, outra hora eu consigo outro crédito, e vive dando um jeitinho mirabolante, e vai lá e consegue o crédito, mesmo sem resolver a primeira pendência. Ou seja, é como se essa pessoa dissesse assim: empresta para mim que eu te pago, sabendo que ela não vai pagar. Isto é uma pessoa que anda fora do temor do Senhor. Ou então, ouvir frases do tipo: você não sabe, existe um monte de pastor gay. Isso é um absurdo, né? Pastores gays são antagônicos ao evangelho. É um absurdo, né? É totalmente inaceitável alguém que quer continuar na prática do pecado ocupar um dos lugares mais santos da terra, ocupar um púlpito, ocupar a frente de uma igreja, cuidar de ovelhas. Isto é um extremo absurdo, porque são pessoas que não têm temor de Deus, não têm temor do Senhor. E a igreja que quer andar em unidade, que tem esta unidade como característica da sua saúde, ela não aceita tais coisas. A igreja reverente é aquela que vai ver os milagres acontecendo, é aquela que vai viver sinais e maravilhas, é aquela que vai viver a saúde e estará debaixo do mover do Espírito Santo, e não debaixo de um mover diabólico, porque só pode. A igreja de Atos 2 era uma igreja que tinha temor do Senhor. E a gente observar absurdos como esse que eu acabo de dizer aqui, demonstra porque o mundo está convulsionando. Demonstra porque muitas vezes a igreja no geral é tão morna e tão irrelevante. Qual é o meu papel? Qual é o teu papel? De que maneira eu tenho vivido? Vivido no temor do Senhor ou vivido como bem entendo? Isto é viver de modo indigno do evangelho. Nós precisamos sim permanecer no temor do Senhor. Os religiosos, eles levantam templos e os idolatram, porque eles pensam assim: não, o templo é lugar de reverência, ou seja, na igreja a gente tem que ser santo. Ou seja, pessoas que vivem apenas de aparência. O verdadeiro cristão, ele tem a consciência de que toda a terra é um lugar de culto a Deus. Então não é apenas no templo que ele se comporta conforme a vontade de Deus. É no templo e nas casas, no templo e na rua, no templo e no campo de futebol, no templo e na academia, no templo e no shopping, no templo e na escola, em todos os lugares ele sabe que a vida dele é um culto a Deus. Como seria a igreja se todos nós, de fato, vivêssemos no temor do Senhor? Em Atos capítulo 5 a gente observa que Ananias e Safira planejaram uma coisa que era diferente daquilo que eles estavam praticando, e o que aconteceu com eles? Foram fulminados. Por quê? Porque tentaram mentir a Deus, tentaram mentir ao Espírito Santo, e de fato mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. São pessoas que tentam enganar a si mesmas, porque Deus ninguém vai enganar. Eles foram punidos imediatamente, para que o temor e também servisse como advertência à igreja, que nós não devemos mentir ao Espírito Santo. Ou seja, quer agradar a Deus, ande no temor do Senhor. Com certeza eu vou fazer uma outra série falando apenas sobre o temor do Senhor.
e eu sei que nós vamos crescer juntos. A igreja que anda em unidade é uma igreja que aprende, uma igreja que vive em comunhão e é uma igreja que é reverente, anda no temor do Senhor. Que Deus abençoe. Continue ouvindo, tem mais um tópico importante no próximo episódio. Deus abençoe, em nome de Jesus.